mortos neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte tiveram foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, do lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago do fogo. Só um minutinho, eu deixei Eu vou transmitir lá de baixo. Pera aí, agora que eu estou transmitindo. E nós vimos já é dividido em dispensacionalista e histórico. E outras subdivisões aí. Mas para não ficar muito extenso, né, Júnior? Nós vamos seguir nessas duas linhas. Já então concluímos o pré-milenismo. Agora, nós temos uma outra corrente chamada pós-milenista. O que é isso? Vocês se lembram? Vamos lá ver se vocês estão afiados ainda. Qual é a referência para dizer se é pré ou se é pós? Isso aí, a segunda vinda de Cristo. Muito bem. Então, o pré-milenista diz que o milênio acontece antes da segunda vinda de Cristo. E o pós-milenista que o milênio... O que é milênio? 1000 anos. Nós lemos aqui os 1000 anos, né? O João falou aqui, ó, no versículo 2 de Apocalipse 20. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, 1000 anos, milênio. E os pré-milenistas dizem que Jesus virá antes e reinará na terra durante esses 1000 anos. Os pós-milenistas, aí, você tá vendo? Não. Fechando a câmera agora. E chegou para frente. E os pós-milenistas dizem que a segunda vinda ocorrerá após o milênio. E como é que fica esse milênio, então, de acordo com a corrente a partir da sua primeira vinda? Então, 1000 anos não significa literalmente 1000 anos, mas uma grande extensão de tempo, segundo a corrente pós-milenista. Tá? E com isso, olha só o que a corrente pós-milenista prega e afirma e crê. Os nossos irmãos pós-milenistas. Tá? Vou deixar claro aqui: o fato de você ser pré-milenista, ou ser pós-milenista, ou ser amilenista, não significa que quem adere às outras correntes seja anátema, seja condenado, está no fogo do inferno. Não. São interpretações diferentes, como nós temos visto, todas dentro da Bíblia. Mas são interpretações dentro da Bíblia. Tá bom? Então vamos lá. Segundo essa corrente pós-milenista, o mundo está nesse milênio e ele está melhorando. Porque vai chegar no final muito bom do jeito que ele está indo. Os princípios e as condutas cristãs tornar-se-ão padrões aceitáveis, tanto para a vida pública como para a vida privada. Educação, os negócios, todas as esferas de poder, tudo vai se conjugar para melhorar o mundo segundo a corrente pós-milenista. Nós já estamos vivendo esse reino milenar de Cristo, segundo a corrente pós-milenista. Não é um reino terreno, como a corrente pré-milenista acredita. Lembra que nós falamos no domingo passado? Corrente pré-milenista. Jesus vem, encontra com os seus santos, uma parte dos santos consegue transitar entre os céus e a terra, e Cristo vai reinar no mundo, sendo a capital Jerusalém. Essa é a corrente pré-milenista.
Segundo a corrente pós-milenista, o reino de Cristo já está ocorrendo nesses 1000 anos. E começou a partir do momento que ele veio à Terra. Então Cristo é rei e está governando nos céus, e a igreja tem feito a diferença no mundo por causa desse reino milenar de Cristo, segundo a corrente pós-milenista. Então vamos lá. Cristo já reina, e isso pode ser constatado pela conversão de grande parcela da população mundial. Quando esse sistema das coisas estiver plenamente implantado no mundo, Jesus voltará. E aí, os que são adeptos dessa corrente, olha só, o esquema é esse: era da igreja, milênio, é uma coisa só. A volta de Cristo com a ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos, julgamento no novo céu e nova terra, também uma coisa só, uma outra etapa. Julgamento e estado eterno, a vida eterna. Esse é o esquema. Vocês se lembram daqueles 2 esquemas que nós vimos semana passada do pré-milenismo. De acordo com os pós-milenistas, comprovações de que o milênio já está em vigor. A escravidão e a poligamia são praticamente inexistentes. É algo que existia na civilização antigamente e hoje não tem mais. Não foram no estado de Utah, nos Estados Unidos. Estado dos mortos. As condições de vida das mulheres e das crianças melhoraram muito neste século. Então isso é uma comprovação, segundo a corrente pós-milenista, de que o mundo está melhorando. E a questão da teonomia. O termo se origina de Theos, Deus, e nomia, nomos, que é lei. Significa que as leis, segundo a corrente pós-milenista, elas vão se ajustar aos valores cristãos. Então nós vamos ver o próprio poder público melhorar a vida da população, embora o Estado e a igreja estejam separados, devem permanecer separados, segundo a corrente pós-milenista. Alguns puritanos, eles adotam essa linha de pensamento pós-milenista, porque creem que o mundo está sendo purificado. E importa a gente até registrar que, segundo essa corrente pós-milenista, não há pressa quanto ao milênio. Como se João tivesse escrito aqui, zilhões de anos, trocentos anos. A gente fala assim para dar uma ideia do período bem longo. E aí não há pressa de fim desse milênio. Se hoje o mundo não é o que irá se tornar, não é, segundo essa corrente escatológica, não significa que ele não se tornará em um mundo quase perfeito. As leis serão melhores com base em valores cristãos, e a igreja tem o dever de influenciar o Estado, sem, no entanto, compor. É o pensamento teonômico. Gente, isso pode parecer, e para alguns parece cansativo e sem sentido, mas são formas de interpretação do capítulo 20 de Apocalipse. Tá? E nós vamos ver que há pressupostos teológicos, pressupostos bíblicos para isso daqui a pouco. Vamos lá, a ideia de reino, a forma de sua manifestação, o papel da igreja nesse processo, o que devemos esperar no futuro, neste mundo, tudo muda com o pós-milenismo. Então nós temos, segundo essa corrente, uma outra concepção de mundo, desse mundo com os olhos otimistas. Não sei quem leu aqui
Cândido ou Otimismo, é de Voltaire. Não é isso, Fernando? E ele tem uma visão, ele tem assim como se fosse óculos cor-de-rosa para enxergar o mundo. As coisas estão tudo dando errado para ele e ele acha que tudo está cooperando para melhorar. E a corrente pós-milenista é mais ou menos assim. Não está tão ruim, já teve pior. E está melhorando. Em suma, é isso aí. Vamos à cronologia na corrente pós-milenista. O milênio é agora. Mateus 24, 31. Mateus 24, 25 e 1 e 2 Tessalonicenses estão em todas as correntes. Tá? Alguém lê para nós? Mateus 24, 31. Outro abre Mateus 28, 18 e 19. O Valnei vai pegar o microfone. E quem for ler, por favor, levante a mão que o Valnei vai chegar aí. Cristina vai ler. E ele enviará os seus anjos em grandes trombos de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos, os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Obrigado, Cristina. Então aí é quando Jesus virá coroando o milênio. Em Mateus 28, 18 e 19. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão. Até esse termo grande comissão tem outras interpretações, né? Acho que a comissão é din-din no bolso, mas não é não. Essa é o envio, é uma missão grande, tá? Que Jesus nos deu. Então, segundo o pensamento pós-milenista, essa ordem de Jesus, ela praticamente iniciou o milênio porque estabeleceu a igreja, a pregação do evangelho e com isso o mundo está sendo transformado. E segundo essa corrente, nós vai citar lá Atos 2 com a pregação de Pedro, 3.000 batizados, depois mais 5.000 convertidos, a expansão da igreja, a perseguição e indo para Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, com as viagens missionárias e com os missionários que temos hoje. Então a igreja faz diferença e ela tem essa representatividade étnica diante do trono, isso é responsabilidade da igreja. Então, essa conversão dos povos, de todos os povos. Tinha outra coisa aqui, apareceu. Esse aparece, com a expansão do Evangelho, influência de homens e mulheres de Deus santificados na sociedade, longos períodos de paz, bênção econômica nas nações cristãs. Haverá propagação adicional do Evangelho em áreas não convertidas da terra. A igreja é o grande motor para aumentar as bênçãos, bem como a paz e a prosperidade nas nações da terra. E assim vai ser como um efeito cascata, porque além da eficácia quantitativa do Evangelho, quer dizer, mais pessoas vão se convertendo, há uma eficácia qualitativa, porque transforma a vida das pessoas. E essa transformação, ela vai influenciar todas as áreas da sociedade. E segundo essa corrente pós-milenista, a influência da igreja é na cultura. Como que a cultura influencia o nosso viver? Nós vemos que as coisas brotam
isso aí vale para qualquer corrente, tá, meus irmãos? Qualquer corrente escatológica, esse pensamento. Nós temos chamada indústria cultural. O que é isso? A cultura é algo inerente ao povo, é algo que nasce com o povo, mas não é bem assim, tá? Porque se pega algo de dentro da sociedade, de um pequeno nicho, e se joga como se fosse para toda a sociedade. Se pega algo de uma minoria, algum pensamento de uma minoria, e se dá holofote e alto-falante para isso, para dizer que é a cultura. E o que acontece com isso? Nós muitas vezes julgamos que os políticos é que são culpados. Gente, político só se apropria daquilo que vai dar voto. Só isso. Está preocupado com o bem-estar do Márcio? Está não, Márcio. Cuida da saúde, da educação, mas deles. Eles não estão preocupados com o voto, com o poder. Então pegam e se apropriam de algum levante cultural para poder fazer sua plataforma. Porque aquilo que veio de uma minoria agora foi jogado como se fosse o pensamento que devesse ser da maioria. Então a influência da cultura é que faz com que o mundo melhore ou piore. E segundo a corrente pós-milenista, a igreja influencia a cultura. E aí, com essa influência, vai melhorar a situação do mundo, a situação da sociedade. Depois do milênio, a grande tribulação. Apocalipse 20, de 7 a 9. Está aberto aqui, eu vou ler. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra, sitiará um acampamento dos santos, a cidade querida, desceu porém fogo do céu e os consumiu. Após o período de paz e prosperidade que será o milênio, segundo a corrente escatológica pós-milenista, haverá a grande tribulação, quando Satanás será solto e seduzirá as nações. E aí haverá grande perseguição à igreja. O diabo teria sido preso como resultado da obra redentora de Cristo. Então entende-se que essa grande corrente, lá do 20, Apocalipse 21 e 22, entende-se, a corrente pós-milenista diz que Satanás está acorrentado, limitado em suas ações. E quando ele for solto, ocorrerá a grande tribulação. E ele não pode oferecer resistência consistente à propagação do Evangelho hoje, segundo a corrente pós-milenista. Segunda vinda, ressurreição e juízo final, tudo no evento só. Mateus 25, de 31 a 34. Alguém lê para nós, por favor? Levante a mão antes de ler. Aí. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono das suas glórias, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, as dos cabritos à esquerda. Então dirá o Deus aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Obrigado. Então, tudo simultâneo: a vinda de Jesus, a ressurreição, os mortos e o juízo final. Cristo retorna de forma visível. Lembra que nós
Lá no pré-milenismo dispensacionalista, semana passada, nós vimos que essa corrente prega que haverá um arrebatamento secreto da igreja. E aqui não, aqui Cristo virá de forma visível para estabelecer o seu tribunal e inaugurar na terra o estado eterno, do qual participarão os santos de todas as épocas. Julgamento, condenação dos ímpios para o inferno e os santos com Jesus eternamente. Hebreus 9, 28. Alguém lê para nós, Hebreus 9, 28. Assim também, Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. É estranho, né? Falar que Cristo aparecerá a segunda vez sem pecado, né, Márcio? Parece que é a primeira vez, mas ele carregou sobre si o quê? Os nossos pecados. Então ele veio como cordeiro sacrificial, sobre o qual foram depositados os nossos pecados. Só que agora vai ser diferente quando ele vier. Lembra o cavaleiro lá de Apocalipse 19? Ele vem em glória para conquistar como rei. E agora para estabelecer de forma visível o seu reino, segundo a visão, a corrente pós-milenista. Vamos ver pressupostos teológicos. Nessa era do milênio, o Evangelho vem progredindo, preparando o mundo para o retorno de Cristo. Gente, essa é a corrente pós-milenista, tá? Vamos lá, Salmo 22, de 27 a 31. E outro já pode ali abrir em Salmo 72. Isso aqui é para mostrar que todas as correntes fundamentam o seu pensamento em textos bíblicos. Tá bom? Vamos lá, quem vai ler Salmo 22? Cristina. Lembração do Senhor, e a eles converterão os confins da terra. Perante eles se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, é ele que governa as nações. Quem governa as nações. Então a interpretação é de 22, pode ler. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade seguirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, onde anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele que fez. Obrigado, Cristina. Então a ideia é que esse texto diz que todos se converterão, todos assim, de forma geral, né? Não todas as pessoas, mas de todos os povos haverá conversão até os confins da terra. Salmo 72, versículos 11, 17 e 19. Fernando. Todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Subsista para sempre o seu nome e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Obrigado. Toda a terra se encha da sua glória. A terra, né? A terra que hoje existe. Então, segundo a interpretação pós-milenista, o Evangelho está se expandindo e isso significa que é o reino de Jesus que está acontecendo. Está preparando a terra para o retorno de Cristo. Isaías 11:9
toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. O milênio já começou, eu vou correr um pouquinho, gente, para ver se a gente conclui hoje, tá? Mas quem quiser perguntar, discordar, reclamar do frio, né, tem? Pode levantar a mão. O milênio já começou e será concluído com a volta de Cristo. 1 Coríntios 15, que a gente tem lido também todos os domingos, de 24 a 28. Então virá o fim quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O que nós vemos de todas essas correntes é que há interpretações figurativas e interpretações literais. Nesse texto, há uma interpretação literal de que Jesus está reinando, Jesus virá para destruir, de vez lançar Satanás e a morte no lago de fogo, e então entregar o reino ao Pai. O reino milenar de Cristo, então Cristo vai entregar o reino ao Pai. E ele vai retornar para fazer concluir a sua obra. Então o milênio será concluído com a volta de Cristo. Cristo reina como Deus no trono do Pai e como homem no trono de Davi. Então ele reina. Aquela pergunta que a Marissa fez há vários domingos. Mateus 28, 19 e 20. Amanda. Ou pode ir para Lucas 1 e depois. Isto, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Estou convosco, a promessa de Jesus. Então ele está com o seu povo continuamente. Então ele reina, porque essa autoridade foi dada. Lucas 1:32. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. O Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. Lembra que na corrente pré-milenista, dispensacionalista, inclusive, que Cristo vai reinar de forma terrena, visível, com Davi. Não sei como, mas com Davi. Aqui foi lhe dado o trono de Davi. Já foi dado por Deus. Então ele é rei, ele reina como Deus e como homem. Jesus está no controle de todas as coisas, regendo as nações da terra com cetro de ferro e trazendo juízo sobre os rebeldes. Salmo 2, de 6 a 12, e o outro pode abrir Isaías 9, por favor, 6 e 7. Salmo 2, de 6 a 12. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o eterno do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as gerás e as despedaçarás como vaso de ouro. Agora, pois, ó reis, sejam prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrei-vos nele
Beijai o filho para que não se irrite e não perecerá no caminho, porque dentre pouco cedeu clamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então ali já estava falando de um Jesus bravo, né? Ó, beija o filho para que não se irrite, trata ele direitinho, e ele vai se irar, né? Ele virá depois como rei com cetro de ferro, como foi lido um pouquinho antes desse Salmo 2. Isaías 9, 6 e 7. Bíblia está aberta aí? Vai ver. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá. Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavadas. Tá bom, Beth, obrigado. Até o 7, obrigado. O governo de Cristo é o governo de paz. Então, a ideia é que, lembra que eu disse que a corrente pós-milenista não tem pressa de acabar o milênio. Então, assim, já teve um monte de gente que já estabeleceu a data para a volta de Cristo. A gente tem mais de 80 previsões, se pegar a história, só as que foram catalogadas. E às vezes uma mesma pessoa faz 2, 3 previsões. Não há essa previsão. O que nós podemos ver, e depois nós vamos na concisão aqui de todas as correntes, nós vamos ver que haverá sinais. Mas Cristo não virá como ladrão para a igreja. Porque a igreja está sempre preparada para a volta de Cristo. Mesmo porque, se eu morrer agora, eu vou me encontrar com Cristo. Né? Se eu não estiver pronto, eu não vou me encontrar com Cristo. Só há 2 caminhos. Então eu tenho que estar preparado todo dia para me encontrar com Jesus. Mas Jesus virá haverá a segunda vinda. Isso em todas as correntes são unânimes, tá? Satanás e suas hordas já estão derrotados e amarrados, no sentido de não poderem impedir o avanço do Evangelho. Isaías 49, de 23 a 26. E o outro em Mateus 12, 28 e 29. E tem Lucas 11, 20 a 22. Isaías 49, 23 a 26. A Lívia está doida para ler aqui também. Isaías 49, 23 e 26. Eles serão os teus pais, rainha, as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra e não verão o pó dos teus pés. Saberás que eu sou o Senhor e que os esperam em mim não serão envergonhados. Tirar-se-ia a presa ao valente? Acaso os presos poderiam fugir ao tirano? Mas assim, diz o Senhor, que os presos se tirarão ao valente e a presa do tirano fugirá. Porque eu contenderei com os que contendem comigo e salvarei os teus
dele. Então, aí é como a 26. Sustentarei os teus opressores com a tua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão como com vinho novo. Todo homem saberá que eu sou o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Obrigado. Então, segundo a corrente pós-milenista, há essa amarração do diabo, tira a presa do predador. Fala, Laurinho. Você tem algum nome, jovens, que já creio ou veio nessa posição? Tem vários nomes. Eu até falei isso na lição passada. Deixa eu achar aqui só um segundinho que eu vou voltar na lição passada para te falar. Porque pelo que eu vejo, essas características, elas não são assim, todas excludentes, né? Parece que elas se misturam em algumas situações. O que acontece, Laurinho? Quando a gente fizer a gente a pensar muito bem sobre prestação de contas, quando a gente fizer a conciliação, a gente vai ver, conciliação é você pegar um dado de um que está bom, outro dado de um que está bom, e você vai ver que as correntes, elas têm razão em certos pontos e outros pontos elas deslizam, tá? Então, nenhuma delas vai ter a concisão perfeita, nenhuma delas, nem o amilenismo, que eu sei que muitos seguem aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, vou te falar os nomes. Pode deixar para o final da prestação de contas. Então tá bom. Aqui, eu vou achar aqui e já vou te falar. Pós-milenismo. Você falou na aula passada, na passada a gente não. Não, na outra você é mineiro, né, Gil? Que a gente fala aula atrasada só lá em Minas. Aqui só existe retrasado. Aqui só existe retrasado. Ó, pós-milenismo. Provavelmente João Calvino, John Knox, John Owen, Jonathan Edwards, Charles Hodge, Sproul. Não, Sproul. Spurgeon já vai ser pré-milenista. Então, esses nomes aí são nomes fortes, né? Calvino, John Knox. Então, nós vemos que há pressupostos teológicos, nós estamos vendo isso. E há fundamentos, interpretação de textos bíblicos. Mateus 12, 28 e 29. Mas essa aí você vai pegar aqui, Márcio. Você vai lá para Lucas 11, 20 a 22. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegar o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa. Então a interpretação aí é que Jesus veio para amarrar o valente. E esse amarrar o valente é acorrentar Satanás. É porque ali os intérpretes da lei estavam falando com Jesus que ele estava fazendo isso em nome de Beelzebul, em nome de Satanás. Aí Jesus fala que o reino não pode ficar dividido, mas para que haja, para que ele
possa agir, ele tem que amarrar o valente para tomar os bens dele. Então, para expulsar demônio, ele amarrou Satanás. Essa é a interpretação. Márcio, vai lá, Lucas 11, de 20 a 22. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Isso aí, Márcio. Então, a mesma pregação, a mesma situação. Jesus falando que não tem como entrar na casa do valente sem amarrar o valente. Contra o valente tem que ter um valente meio, não é isso? Colossenses 1,13. E outro já pode ir para Hebreus 2,14. Colossenses 1,13 e Hebreus 2,14. Eu tentei reduzir esses textos aí, tem muito texto. Pode ler a mão. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele nos tirou do império, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então ele já tirou das amarras de Satanás. Hebreus 2,14. Cristina. Isto, pois, os filhos têm participação comum do pecado e sangue, destes também ele igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então ele destruiu o poder da morte, destruiu o poder de Satanás, derrotou o poder da morte. Cristo virá para julgar o mundo com seus santos. Atos 17, 31 e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Atos 17, 31 e 1 Tessalonicenses 4. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Obrigado. Então, Cristo, o julgador, Cristo, o juiz, o varão, homem, né? Acreditado por Deus para julgar o mundo. Isso aí foi Paulo pregando lá para os gregos, lá em Atenas. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 17. O João lá atrás. Não queremos, porém, irmãos, que sejais prudentes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres com promessa que não tem esperança. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, estará em todos os que dormem. Ora, ainda que declaramos com a palavra do Senhor, isto, nós nos vivificarmos a terra do Senhor, de modo algum perceberemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo está na sua palavra de obra, ouvindo a voz do arcanjo e ressoar a torrente de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os vivificados, seremos arrebatados juntamente com eles, tendo nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para o Senhor com o Senhor. Obrigado, João. Esse termo arrebatado só é encontrado aí nesse texto, nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. E a ideia de rápido, de tirar assim abruptamente. Então, ali, segundo a interpretação pós-milenista, os que dormem, né, os que morreram, ressurgem, que seria a primeira ressurreição, e os vivos serão arrebatados para se encontrar com Cristo nas nuvens.
Você se lembra que nós vimos no domingo passado, aquela visão, a corrente pré-milenista, que há diversos filmes falando sobre isso. Deixados para Trás, acho que é o mais famoso. Acho que todo mundo assistiu Deixados para Trás. E tem aqueles adesivos, né? Você já viu no carro? Cuidado, em caso de arrebatamento, esse carro ficará sem motorista. Mas esse arrebatamento não será secreto, mas será visível, segundo a corrente pós-milenista. Então, depois da ressurreição, dos que morreram com Cristo, os que estiverem vivos encontrar-se-ão com Ele nas nuvens. A igreja é o único povo de propriedade exclusiva de Deus, posto antes ocupado por Israel. Esse é outro tema, inclusive, não sei quem conseguiu assistir essa semana alguma das pregações lá que o Allen tem mandado. Pois é, o pastor Franklin Ferreira falou exatamente sobre Romanos 11, que nós vamos falar muito aqui, Romanos 11 hoje. Não viu essa não, né? E eu achei interessante como que as coisas acontecem. Eu, estudando a lição, aí abri lá para ver a pregação, e era exatamente sobre esse texto. Mas agora nós vamos lá para Êxodo 19, 5 e 6. E Mateus 21, 43 também. Êxodo 19, 5 e 6. Aqui a ideia é a seguinte, que o povo escolhido era Israel, mas agora a igreja ocupou esse posto que era de Israel como sendo o povo de Deus. Júnior, faz só para ler para nós. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Obrigado, Júnior. Isso aí, Êxodo 19 fica antes de Êxodo 20. Né? Êxodo 20 todo mundo sabe que traz os 10 mandamentos. Então, fazendo associação, é Deus falando com Moisés no Monte Sinai. Essa é a palavra que você vai falar para os filhos de Israel. Se vocês forem fiéis a mim, vocês serão o meu povo de propriedade exclusiva. Então ali Deus está dizendo para Israel que seria aquele povo pelo qual ele se revelaria ao mundo. Mateus 21, 43. Só um minutinho, Ana Berta. Por isso que o Tony está mais desse jeito. Ó. Acho que vou começar a levar o microfone. 21, 43. Portanto, vos digo que o reino de Deus será tirado e será entregue ao povo que lhe produza os respectivos frutos. É isso mesmo. Obrigado. Então, aí um alerta para o povo judeu. Lembra que Jesus falou assim: vocês falam que são filhos de Abraão, Deus pode suscitar filhos de Abraão nas pedras. Então ele está falando que vocês não estão produzindo fruto, então isso vai ser dado a outro povo. Romanos 8, 25 e 26. Menino João aqui. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Eu acho que eu não vou errar nada para isso. Romanos 8, 25 e 26.
depois vai ser Estevão, né? Mas tá bom, vamos pular esse texto aí. Os gentios assumem o papel de Israel. Eu fico devendo isso para vocês. Não, André, 9:25, não. 9:25? Faz favor. Deixa eu ver. Assim como também diz em Oséias, chamarei o Isso aí, obrigado. É 9. E Amada, que não era Amada. Só agora o 26. 26 também. No lugar em que se lhe diz, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Obrigado, amigo. Então, os gentios assumem o papel de Israel. Chamarei o povo que não era meu e amada que não era amada. Lembra lá o que Deus fez com Oséias? O Léo deu uma lição aqui um dia desses só sobre Oséias. Deus mandou ele tomar como mulher uma prostituta para mostrar como o povo de Israel estava agindo com ele, com infidelidade. E aí ele fala: chamarei povo meu que não era meu povo, e amado que não era amado. Então essa foi a lição que Deus deu ao povo por intermédio de Oséias. A última nação a se converter ao Evangelho será Israel, e assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Romanos 11, 24 a 26. Está certinho. E outro pode abrir em Mateus 20, 16. Romanos 11, 24 a 26. Pois se fosse cortado da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este ministério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecidamente em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Foi exatamente esse texto que o pastor Franco Ferreira pregou lá na Conferência Fiel. E aqui no versículo 24 diz que Israel era um ramo que não estava produzindo fruto, e ele foi cortado e foi enxertado da oliveira brava, os gentios, para que produzissem fruto. Então, se esses que foram enxertados não produzirem frutos, são cortados também. Aqui a ideia, segundo a corrente pós-milenista, é que a igreja ocupou o lugar de Israel. E Mateus 20, 16. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Esse é o finalzinho, é o finalzinho da parábola dos trabalhadores da vinha. Lembra? O patrão foi lá na praça, chamou uns para trabalhar 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, e outros 5 horas da tarde. E pagou um denário, que era o salário do dia, pagou para todos. Falou: o que é meu eu faço o que eu quiser, o que é meu. Não tem nada, o que eu combinei com você está certo. Na roça tem muito disso, né, dona Palma? Lá no interior, assim, né? Combinado não é caro nem barato, né? É o combinado. Então é o que Deus está falando aqui, que Jesus está falando aqui, com os trabalhadores da vinha. E aí os primeiros serão os últimos, os últimos os primeiros, chamando a atenção de Israel.
foi chamado primeiro, lá em Êxodo 19, mas deu as costas para Deus, adulterou, procurou outros deuses e se afastou do Deus verdadeiro. E aí os gentios são chamados para ocuparem esse lugar, segundo a corrente pós-milenista. Muito bem, agora vamos para a corrente amilenista. Segundo o termo amilenista, o A ele é de negação, né? Então há muito tempo não se chama mais estudante de aluno, porque aluno significa sem luz, ele é iluminado pelo professor. Mas o A, a partícula A, aí ela é de negação. Então, amilenista, sem milênio. E na verdade não é bem assim, porque a corrente amilenista, ela entende também que o milênio já está transcorrendo. Não é que não haverá milênio, não haverá 1000 anos literais, mas há um milênio e um reinado de Cristo. Não da forma como a corrente pós-milenista crê, que está tudo melhorando. O milenismo não crê no milênio literal e futuro. Os 1000 anos de Apocalipse 20 e Cristina. Esse texto de Apocalipse 20 fala especificamente de 1000 anos, né? Aí a gente pode ir lá para a carta de Pedro, que fala que 1000 anos para Deus são como um dia como 1000 anos. Essa é a interpretação. 1000 anos significa um longo período, não exatamente 10 séculos, tá? Segundo a corrente amilenista agora. Então deve ser entendido simbólico e não literalmente, assim como Apocalipse a gente vem estudando, que é paralelismo progressivo, e nem tudo aqui é interpretado literalmente, mas figurativamente, tá? Então os 1000 anos vai ser esse longo período, como Deus fala assim: eu abençoo até 1000 gerações daqueles que fazem minha vontade. Então, chegou na 1000ª primeira, já não abençoa mais, né? 1000, ok? Certo? O milênio mencionado no Apocalipse 20 refere-se ao período inteiro entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E aí, aquilo que o livro de Apocalipse é simbólico. E ele não deve ser imaginado se os capítulos estão numa cronologia exata. Porque, inclusive, meus irmãos, estudando Apocalipse, a gente vê que toda a Bíblia ela vem num paralelismo progressivo. Olha só, o que aconteceu no Éden? O homem próximo de Deus, o homem tem a ação de Satanás, ele intervém e afasta o homem de Deus, o homem cai em pecado. E aí Deus promete que vai restaurar o homem. Aí já chegamos em Gênesis 6, novamente, a corrupção do gênero humano, todo mundo estragado. Aí Deus chama Noé, e ali vem claramente a figura da salvação, a arca com a salvação da família de Noé. O resto todos terminaram. E aí começa de novo. Então a gente sempre vai vendo esse paralelismo. Os reis de Israel, quando se aproximava, o povo se aproximava de Deus, ia tudo bem. O povo se afastava de Deus, tudo ia mal. Guerras, inimigos, tribulação. Aí vinha depois um rei melhor, separação dos reinos. Tudo isso a gente vai vendo que ocorre na história bíblica. Não só o Apocalipse é um paralelismo progressivo. A nossa história é cíclica, mas vai ter um final. Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Vamos lá, esse aí é o esquema. Amilenismo,
né, a era da igreja, a vinda de Cristo, ressurreição dos crentes, ressurreição dos incrédulos, julgamento, novo céu e nova terra, estado eterno. Simples assim, bem enxutinho. Esse é o esquema amilenista. Nenhum milênio futuro, nos 1000 anos. O milênio é a era atual, que se iniciou com a ressurreição de Jesus. Os salvos já reinam com ele. Satanás foi acorrentado, seu poder mais limitado ainda. Mateus 12, 28 a 30. A cronologia do amilenismo. Vamos lá. Mateus 12, 28 a 30. E aí já vou falar para o Laurindo alguns nomes que sustentam a corrente amilenista. Agostinho, Lutero, e alguns entendem que Calvino. Calvino está transitando ali nas duas correntes. Fernandes, Augusto Nicodemos, Laurindo Moura, Wesley Moura, a família Moura, eu acho que toda. E o Lander? O Lander também ele vai entender que não há uma corrente só. Há algum ponto de cada uma corrente. Depois nós vamos ver isso aqui na conciliação não bancária, na conciliação escatológica. Tem alguns pontos que são coincidentes, sim, completamente divergentes. Então, tem uns que são, não é escatológica, é teratológica, é muito estranho, né? Que não dá, ali é muita forçação de barra. Então nós vamos ver isso aí. Vamos lá, Mateus 12, 28 a 30. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente chegar o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente, roubar os bens e poder amarrá-lo, e então saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajuda, espalha. Obrigado. E ler. Tá. É porque eu tinha colocado aqui o 12, 14 e 21 também, mas nós temos esse aí de 28 a 30. Então é que Jesus é chegado o reino de Deus. E Jesus já estabeleceu o seu reino na terra. O amilenismo, portanto, não espera um milênio que ainda virá, mas crê que estamos no meio de um milênio agora, e que quando terminar o fim do mundo, no fim do mundo ele terá chegado ao fim. Esta era do Novo Testamento é a última era do mundo. Então, a corrente amilenista não crê que vá melhorar, tá? Mas nós estamos vivendo um período de reinado de Cristo. A grande tribulação, Romanos 8, 17. Agora acho que é 8 mesmo. Isso mesmo. Deixa eu ler aqui. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. A perseguição faz parte da vida cristã. Segundo a corrente amilenista, essa tribulação, ela é contínua, ela sempre estará dentro da vida cristã, ela sempre vai atormentar, né? A tribulação sempre vai ocorrer na vida do crente. 2 Timóteo 3,12, aquele versículo que o pastor sempre fala aqui: ora, todos os que querem viver piedosamente Cristo Jesus serão perseguidos. É isso? Então, a perseguição faz parte da vida cristã. Mateus 24, 21. E outro abre Mateus 5, faz favor. Mateus 24, 21, Marcos. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, nem haverá jamais. Então, apesar de ser contínua, ela é progressiva, até chegar na grande tribulação nesse período que Jesus avisou. Mateus 5, de 10 a 12.
Dona Vera aqui, pessoal. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa os injuriarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então a perseguição faz parte da vida cristã. Não é algo que nós devemos simplesmente suportar, mas é parte integrante da nossa edificação. Filipenses 1, 27 a 30. Júnior. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que era para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora convisto que é o meu. Isso aí, Júnior. Então está dizendo que o padecer por Cristo, o sofrimento de Cristo que nós devemos padecer junto com Cristo para participarmos da glória dele, isso é dom de Deus. Sofrer por Cristo é dom de Deus e prova de salvação. Lembra que Jesus falou que o reino de Deus é conquistado por esforço. Então nós temos que nos negar a nós mesmos. E isso é uma grande prova de salvação, ainda mais quando nós sofremos as influências externas da nossa são as nossas tribulações. 1 Pedro, faltou o capítulo 2, acho que é 2, né? Quatro, 12 e 13. Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. A tribulação nos torna coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Então a grande tribulação já começou de forma curtinha, pequenininha e vai se avolumando. Arrebatamento, segunda vinda e juízo final, um só evento. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 e João 5, 28 e 29. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares.
que é o mesmo texto que é o pressuposto teológico da corrente pós-milenista. Quando Paulo escreveu esse texto, provavelmente estava se referindo a uma bandeira, um estandarte que o exército romano trazia para entrar em Roma quando ele havia vencido. Saía para guerrear, ficava lá 2, 3 anos para conquistar algum território e voltava, e era 4 letrinhas, SPQR, é Senatus Populus que Romanos, é Senado e povo por Roma. Significa que a classe política e o povo, não só o exército que havia conquistado. E aqui, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele está falando que Jesus vai aparecer dessa forma, vai chamar todos os seus santos para a sua conquista, para o seu reinado. Então os santos se encontrarão com Cristo nos ares para o julgamento dos ímpios. É o povo de Jesus, o povo de Deus se encontrando com o grande general para a conquista final. João 5, 28 e 29. Fala, Marisa. Paulo ele pensava que essa segunda volta de Cristo seria quase que iminente, né? Que ele incluiu ele, nós, que estivermos vivos. Sempre se esperou, e a gente deve viver nessa perspectiva, né, de que Cristo vai voltar agora. Né, a gente tem que estar preparado em todo momento. Mas Paulo tinha, inclusive, se achava que ele ia voltar no primeiro século, né? Marisa. A minha dúvida é sobre um ponto anterior, na verdade. Sempre a questão do reino. Se Cristo já reina pela milenismo, Cristo então já reina pela milenismo? Sim, já reina. Porque lá em Apocalipse vai falar de 1000 anos que Cristo reinaria na terra, aparentemente antes do juízo. Então, para o milenista, Cristo já reina agora. Cristo reina já desde que lhe foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Essa é a corrente amilenista. E como é que justifica o fato de Cristo ter se assentado ao lado de Deus Pai e não no trono, como é dito por Deus? Você sabe dizer? Naquele texto que diz que Cristo, depois de derrotar a morte, Satanás devolveu o trono para devolver a Deus o reino, né, para entregar o reino ao Pai. Então Cristo, ele reina porque ele foi dado autoridade para reinar. Tu és meu filho, hoje te gerei, Salmo 2. Como se fosse um regente atualmente. Ele é quem rege, o rei, né? Então ele é o rei e depois entrega ao Pai. Mas nós sabemos que não são dois deuses, né? Mas Jesus Cristo, homem, foi dado a Jesus Cristo, homem, o reino dos céus, o reino da terra, desculpa. Então a terra lhe foi dada por herança. A gente leu lá no Salmo 2, né? Que regerá com cetro de ferro, beijar o filho para que não se irrite. Então ele é o rei. E depois de tudo, ele vai devolver o reino ao Pai. Depois de derrotado, quando Satanás for solto, que vier a grande tribulação, Satanás vai ser derrotado e aí o reino é entregue ao Pai. Cristina. As coisas encobertas, né? As coisas reveladas pertencem a nós, a nossos filhos, e as não reveladas pertencem a Deus. Ou será, no final, um só, né? Pertence a Deus. Mas o 3, né, a Trindade, é algo que a nossa mente física não consegue compreender. Marisa, eu não sei se eu me fiz claro, mas Jesus, segundo a corrente amilenista, Jesus reina. Jesus reina porque foi entregue esse reino a ele, né, pelo Pai. E depois dele vencer tudo, inclusive vencer a morte de Satanás e lançado no lago de fogo, ele devolve o reino ao Pai. Então Jesus rege, Jesus é o rei. Em João 5, 27, ele deu autoridade para julgar o
que é o Filho do Homem. Jesus Cristo, homem. Ele é o juiz, o julgador, o rei. Ele sim pode fazer isso tudo. Gilson. Ele tem que estar como advogado, né? E está como advogado também. Juiz, ele será na vida dele. Conosco, né? Então nós vamos julgar. Gilson, levantou a mão. A minha pergunta é no caso do minerismo, se não existe o milênio, como é que o amilenista ele entende a questão do tempo? Por que o livro de Apocalipse ele especifica um tempo? Pois é, foi a pergunta da Cristina, foi mais ou menos essa. João vai falar de 1000 anos, mas nós vemos sempre o simbolismo no Apocalipse. Então 1000 anos é um período muito grande para a corrente amilenista. Então entende que esses 1000 anos não são exatamente 1000 anos, mas um período longo. Não é exatamente 10 séculos, mas zilhões, trocentos anos. Algo muito grande e que não se tem ideia de quanto vai durar exatamente. Então essa é a corrente amilenista que converge à corrente pós-milenista também. Mas é exatamente essa a questão. Se não existe, né, por que há então um tempo determinado? Pois é, porque é um período, segundo as correntes pós-milenista e amilenista, é um período em que Cristo reina. E depois desse período em que Cristo reina e vence, ele devolve o reino ao Pai. Então a ideia é que há esse período de reinado de Cristo, Jesus Cristo homem, Jesus Cristo glorificado. Não necessariamente são 1000 anos. Não necessariamente 1000 anos. Lá em Pedro nós vamos ver que 1000 anos são como um dia como 1000 anos. Então, para Deus não há um período estabelecido, um período de tempo. Essa referência do Apocalipse é simbólica. Simbólico, é um período grande. Ela não é literal, ela é simbólica. 1000 anos. Então é exatamente essa questão. Então, João poderia ter escrito ali, e o Satanás foi preso por um dia. Seria a mesma coisa segundo essa interpretação. Satanás ficará preso uma semana. Lembra que Daniel vai falar de semanas? A gente falou isso aqui na edição passada, 70 semanas de Daniel. 7 semanas, 62 semanas e uma semana. E são semanas de anos. Então o tempo na Bíblia ele não é exato. Então nós não temos como dizer. Pode ser que seja 1000 anos? Pode ser. Mas segundo as correntes pós-milenista e amilenista, não. Fala o nosso. Porque quem está narrando, até porque quem está narrando, se ele soubesse com precisão o tempo que seria, estaria refutando a própria Bíblia, que fala que ninguém sabe o dia que virá. Não, a gente deixa preparado, mas não sabe. Se fosse 1000 anos preciso, saberia. Hoje é pela fé, né? Previsão, a questão temporária, para nós humanos, o nosso tempo é cronos, é cronológico, é dividido em dias, horas, meses, anos, minutos. Mas o tempo de Deus é kairos, é de eternidade a eternidade. Então, nós precisamos de uma relatividade de tempo. Isso que nós vamos esse tempo gradual, esse tempo de Deus, ele é por ocasiões, ele não tem. Em algumas situações, Deus estabeleceu o tempo certo. Vocês vão ser cativos há 400 anos no Egito, e foi esse tempo mesmo. Vocês vão ficar 40 anos, vocês vão ficar no deserto mais 38 anos, já estava 2, então 40 anos no deserto. Vocês vão ser levados para o cativeiro 70 anos. Então ali foi literal. Mas aí era Deus falando pelos profetas. Aqui a visão, vamos lá,
Vamos voltar lá em Apocalipse 20. Fernanda, eu entendo essa questão, inclusive a questão de 1000 anos, 1000 dias. 1000 dias, um dia, uma semana, mas a minha pergunta é exatamente dentro da questão do amilenismo, como que o tempo é explicado, né? Porque a Bíblia não marca tempo para várias coisas, então assim, 40 dias e 40 noites, estabelece essas questões lá, por exemplo, em Gênesis, né? Um dia Deus criou isso, no outro dia fez tarde, noite, então assim, o tempo ele é especificado, né? A questão é por que então, né, João ele especifica o tempo, tá? Se não existe o tempo, e se ele quer marcar um período assim, né, por que o amilenismo, o teórico ou o teólogo, né, o amilenismo, ele explica o tempo, já que existe o tempo? Exatamente pelo simbolismo. Olha só, aqui nós vemos a chave do abismo, a grande corrente, o dragão. Então, tudo é simbólico, como se tivesse. Satanás é um espírito, então ele não pode ser acorrentado por uma corrente física. Então aqui é a ideia, é o simbolismo de que ele é acorrentado, que ele é preso, de que ele tem os poderes limitados. Eu até usei aquela figura lá no desenho do Evangelho, né? O cachorrão que tem aquela coleira cheia de espinhos assim, e o Tom, que é o gato, ele sabe até onde o cachorro vai. A corrente só vai até ali. Então, essa é a ideia de acorrentar Satanás. E por 1000 anos, quer dizer, por um tempo longo. Então, a interpretação milenista é essa, um tempo, tá? Simbolicamente 1000 anos. Meus irmãos, ó, eu não vou citar mais aqui os pressupostos teológicos, são muitos milenistas, mas para a gente passar para conclusão, 11:2. Graças a Deus o almoço está pronto. O almoço está no A multiplicação, vamos lá o que vai acontecer. A multiplicação do salpicão. Ó, haverá uma cronologia. Não há uma cronologia de tempo, tá? Vamos lá para a pergunta do Gilson. Não há cronologia de tempo. Então eu sei que quando Jesus apareceu ali, então agora eu vou contar 1000 anos. Segundo o pré-milenismo é assim: Jesus vai reinar com o pé sobre o monte em Jerusalém, o reino físico e terreno de Jesus. Eu particularmente descarto isso, porque como que Jesus vai reinar e vai haver ainda uma insurreição ali, porque depois desse reinado dos 1000 anos, vai haver grande tribulação, Satanás vai enganar, e é o que está escrito lá em Apocalipse 20, depois dos 1000 anos Satanás é solto e vai enganar as nações. Quer dizer, durante esses 1000 anos de reinado de Jesus, será que com Jesus reinando ainda vai ter gente que não queira ser reinado, né? Não queira pertencer ao reino de Jesus? A ideia é que haverá, a ideia pré-milenista é que haverá, tá? Não há nenhuma comprovação bíblica da ocorrência do milênio literal, a não ser em Apocalipse 20. É a única parte da Bíblia que fala de 1000 anos. Satanás amarrado. O Evangelho tira o homem das trevas pelo do diabo, mas o acorrentamento de Satanás escrito em Apocalipse 20 nos dá ideia de limitação muito maior do que acontece hoje. Então, essa ideia, a milenista e pós-milenista, de que Satanás está amarrado, o pós-milenismo, então, de que tudo está melhorando, eu descarto, porque eu vejo que a coisa está piorando, né? A ética, a moral, está tudo piorando. Então não há como falar essa progressividade do bem.
E essa limitação de Satanás, eu não vejo Satanás tão limitado. Pelo contrário, eu vejo, igual Pedro fala, sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor procurando quem possa tragar, quem possa devorar. Então ele está aí, tá? E o mundo jaz no maligno. Então eu não creio que Satanás tenha os seus poderes. Os poderes de Satanás sempre foram limitados por Deus. Lembra lá em Jó? O que aconteceu? Ele se apresentou junto com os filhos de Deus e falou: Jó está numa boa, né? Aí Deus falou: não, vai, toca nele, mas não toca, não mata ele não. Então Deus limita os poderes de Satanás sempre, porque ele é criatura, né? Nunca vai ser o criador. A questão do anticristo. Jesus não voltará antes da manifestação do anticristo. Isso Paulo afirma lá em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 3. É o mesmo abominável, aquele príncipe da iniquidade que Daniel fala. Então esse é um ponto em que nós podemos estar atentos, mas muitos anticristos surgem, conforme João falou. Mas haverá o anticristo. Então esse cenário que está se montando para a vinda do anticristo não pode estar melhorando o mundo. Pelo contrário, o cenário está se montando para que venha o anticristo. E aí com ele virá a apostasia, significa o afastamento da fé, e vai ser ampliado preparando esse cenário. 2 Tessalonicenses 2,4. Ele é o opositor da... Alguém leia para nós 2 Tessalonicenses 2? Vamos ler do 3 ao 7, faz favor. 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 7. Ninguém de nenhum modo nos engane, porque isso não acontecerá se primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais que ainda convosco eu costumava dizer-vos essas coisas? E agora sabeis o que entretém, para que seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado o que agora detém. Até o 7. Até o 7, isso aí. Então ele fala do anticristo, daquele abominável, aquele príncipe da iniquidade, que virá para tentar controlar o mundo. Então o anticristo, ele é detido pelo próprio Deus. A igreja é um dos instrumentos de Deus nessa limitação. A graça comum, a ética, ainda limita a aceitação do anticristo. O reverendo Leandro Lima tem uma frase que diz: esses freios morais têm sido afrouxados por Deus. Então nessa visão, no que nós vemos aqui, é que o cenário está sendo montado. O anticristo virá. Nós vemos o governo globalizado, isso tudo favorecendo a vinda de um governante único no mundo geopolítico, tá? Falando de político, de coisa terrena mesmo, poder terreno. E aí haverá a grande tribulação. Segundo Daniel, serão 7 anos, uma semana, dividido em 3 anos e meio, 3 anos e meio. E aí, esse período, Jesus falou da grande tribulação, Mateus 24, versículos 21 e 29, e o versículo 8 de 2 Tessalonicenses 2. Está aberto ainda, Marisa? Então lê o 8 para a gente, faz favor. Então será de fato revelado o inimigo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Obrigado. Então o anticristo virá e será destruído por Jesus ao final. Mas nós sabemos exatamente quanto tempo, qual o tempo.
Nós entendemos que o Daniel falou uma semana de anos, pode ser uns 7 anos, mas quando isso acontecerá? Nós não sabemos. O Rubens falou aqui que pela fé que nós temos, cremos que vai acontecer e temos que estar preparados a todo momento. Fala, Cristina. Temos que estar preparados igual as igrejas prudentes. Nossa lâmpada está com óleo. Fazendo dando um F5 nessa parábola de Jesus, das virgens prudentes, é estar com o celular carregado, né? Vamos estar prontinho, tanque cheio. Estarmos cheios do Espírito Santo. Esse azeite é o Espírito Santo. Temos que estar cheios do Espírito Santo. Para a hora que Jesus vier, a gente está pronto. Jesus não vem como ladrão para nós. O arrebatamento, a ressurreição dos mortos, chamados santos vivos, serão um evento de visibilidade mundial. Não vai ter nada secreto. A igreja é Israel. O remanescente de Israel será salvo. Tá? Em Romanos 11 é claro quanto a isso. O remanescente de Israel não foi jogado fora definitivamente. A rejeição de Israel não é definitiva. Israel ainda vai ter o remanescente. Lembra lá que Deus falou com Elias? Elias se achou muito bom. Derrotei lá os profetas de Baal no Monte Carmelo, agora estou sendo perseguido e vou morrer. Aí Deus falou com ele: rapaz, não é só você não, 7.000 juízes vão se dobrar. 7.000 juízes pode ser 3.500 pessoas, não sei, mas tinha mais gente. Então não é só você não, tem um remanescente. Deus não ia escolher o povo de Israel e rejeitar agora o povo de Israel. Então quando ele fala lá do ramo da oliveira que foi cortado, enxertado do ramo da oliveira, mas a oliveira está ligada numa raiz, que é Jesus. E Paulo vai falar lá em Romanos 11, quanto mais ele pode restaurar a oliveira, o ramo que foi. Se ele pode enxertar um ramo novo, que é de uma outra árvore, quanto mais retornar com o ramo que pertencia a essa árvore. Então, Israel, a igreja é Israel. Israel ainda vai, não todo o povo de Israel, mas judeus serão salvos. Por que judeus não são salvos hoje? Porque se você for no YouTube lá, você vai ver uma entrevista com vários judeus, uma pesquisa. Você crê em Jesus? Jesus foi um cara bom, um profeta, um rabino, muito inteligente. Mas você crê que ele é o Salvador, ele é o Messias? Não, eles não creem. Então não há salvação fora de Jesus. Né? Só a salvação quando nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados e nos substituiu. E por fim a decretação dos ímpios. Aí tem até um esqueminha: Israel nacional é diferente de Israel verdadeiro mais igreja. Então tem um Israel verdadeiro. E por fim, Tessalonicenses 1:9. Esse texto nos traz uma tristeza muito grande. Alguém lê para nós, por favor? 1 Tessalonicenses 1:9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, nos convertestes a Deus para ser. Desculpa, não, eu falei errado, é 2 Tessalonicenses. Ainda 1:9. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando nós pensamos nos nossos queridos, nossos amigos, nossos familiares que não aceitaram Jesus como seu Salvador, olha só, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Olha que tristeza. Isso não haverá mais chance. Quando Jesus vier e julgar, acabou. Quem for lançado no inferno, quem for lançado no lago de fogo, acabou, não há mais remissão. E as pessoas não entendem isso.
Isso nos move a pregar o Evangelho, a amar as pessoas de forma que nós não queiramos vê-las indo para o inferno. Como está a sua expectativa sobre a volta de Jesus? E aí, finalizando, em vez de vivermos discutindo uns com os outros, quem tem razão, estejamos compartilhando as boas novas de salvação e aguardando com muita alegria e vigilância o nosso Rei que voltará. O amilenista Augusto Nicodemos diz o seguinte: os pontos essenciais da escatologia são claros e todas as posições concordam nos pontos principais, que são: Jesus voltará, Jesus julgará os vivos e os mortos, haverá a ressurreição dos mortos, Satanás será julgado e condenado, haverá um período de paz e prosperidade. Esses são os pontos comuns às correntes escatológicas. Por isso, meus irmãos, nós estivemos estudando aqui, vendo até os pressupostos teológicos de cada corrente, todos eles baseados na Bíblia. Mas nós temos que ter em mente o seguinte: Jesus vai voltar. E não vai ser mais como Jesus de paz, de pregando arrependimento, é para julgar. Então o momento é agora. A sua decisão é agora, de aceitar Jesus como seu substituto naquela cruz, como seu Salvador. E nós temos que pregar isso para os nossos familiares que não creem nisso e vivem como se fosse 1000 anos de João, fosse viver os 1000 anos. E haverá um período de paz e prosperidade, um período em que esses 1000 anos serão de paz e prosperidade, mas não é o que estamos vendo hoje, mas haverá. E Jesus virá, Jesus virá e levará os seus. Os mortos em Cristo dormem e ressuscitarão primeiro. E os que estiverem vivos, os santos que estiverem vivos, se encontrarão com Cristo nas nuvens. Que Deus nos abençoe e que estejamos prontos para novos céus e nova terra, de Apocalipse 21, já na semana que vem. Amém. 1%. Vamos orar? Não estou dizendo que 1% vai para o céu. Outro dia o Taí me perguntou, né, mas será que é a minoria que vai para o céu? Né, a maioria vai para o inferno? Eu estou juntando os textos para depois te responder. Vamos orar. Obrigado, meu Deus, porque Tu és o Senhor eternamente, Tu és soberano, o Senhor reina. O Senhor é o Criador e sustentador de todo o universo. E embora nós vejamos ações tão pesadas de Satanás, mas sabemos que nada foge ao controle do Senhor. Sabemos que o Senhor tem o Teu povo, a Tua igreja, povo de propriedade exclusiva do Senhor, e ninguém arrebata o Teu povo das Tuas mãos. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos dá essa certeza. Nós temos certeza da salvação, porque o nosso Senhor é o Espírito Santo que está conosco. E Jesus mesmo nos garantiu estar conosco até a consumação dos séculos. Por isso nós temos certeza de que somos filhos do Senhor e que essa certeza esteja presente no coração de cada irmão. Abençoa-nos, ó Deus, para que preguemos o Evangelho com autoridade, com intrepidez, com fidelidade ao Senhor, não distorcendo a Tua palavra, mas mostrando que o único caminho é Jesus. Obrigado, Deus, porque o Senhor permite que leiamos e estudemos a Tua palavra, que o Senhor nos deu o discernimento necessário, a sabedoria necessária para vivermos de acordo com a Tua vontade. Leva-nos em segurança, traz-nos, ó Deus, novamente à noite, para que possamos continuar adorando comunitariamente o Senhor, e que nós adoremos o Senhor individualmente com a nossa vida. Em nome de Jesus, nosso Salvador, nós choramos. Amém. Amém. Obrigado.